Esses mitos, além dessas características, esses mitos eles são escritos em forma de poema, versos, geralmente com rima, para facilitar o quê? A gravação, para facilitar o quê? Decorar. Quem escreve esses mitos? Os chamados poetas. Poemas, poetas. E aí então nós vamos falar dos poetas. Os poetas são anciãos da aristocracia, ou seja, não são quaisquer pessoas dentro da sociedade que pertence. Eles possuem sangue azul. Sangue azul aqui é no sentido de dizer que dentro do mundo em que eles vivem, dentro do plano social, eles são considerados seres superiores. Por isso a ideia de sangue azul é para dizer assim, eles são diferentes, eles são melhores. Eles possuem plena autoridade religiosa no que afirmam. Por quê? Porque o mito, ele não é uma argumentação, não é o poeta que produz. Ele é o quê? Ele é uma revelação. São os deuses. Mas como que isso é revelado pelos deuses? Ah, tá. Primeira coisa é que para ser um poeta, não é você que decide. Você tem que ser o quê? Escolhido. Você já escutou de alguém que virou, sei lá, padre, pastor, e ele fala assim, eu senti um chamado e eu vi que eu tinha que servir Deus. A ideia aqui é a mesma, não mudou. Mas para aí, como que ocorre essa ligação entre esse poeta e o mundo dos deuses? Pois é, na mitologia grega, quem faz isso é a deusa Mnemosine, que é a deusa da memória. É ela que faz essa ligação entre os deuses e os homens. Podemos dizer que no cristianismo é o Espírito Santo que faz essa ligação. Por exemplo, o batismo. Aqui é a deusa Mnemosine. Perceba que as religiões elas possuem traços comuns. Mesmo sendo monoteísta ou politeísta. Tá. Vamos seguir então. Os dois principais poetas está aqui. Homero, com a obra aqui, a Odisseia e Ilíada. Detalhe, ambas essas obras são predominantemente, eu não disse somente, cosmogônicas. A Odisseia, que fala do retorno de quem? De Odisseu. É isso mesmo, Odisseia refere-se ao retorno, a história do retorno de Odisseu à sua terra natal, Ítaca, após a Guerra de Troia. Odisseu em língua portuguesa é quem? Ulisses. Mas Ilíada. Ilíada fala de quem? Da Guerra de Troia. Porque Troia em grego é conhecido como Ílio. Então você já sabe então por que chama Odisseia? Por causa de Odisseu, em grego. Por que chama Ilíada? Por causa de Ílio, em grego. Tá aí. E aqui tem um mapa, aqui, a Guerra de Troia, tá aqui. Ulisses, depois eu vou recomendar esse filme aqui, aí eu passo certinho para vocês. Ele vai, essa Odisseia, essa grande história, essa fábula, fala do retorno dele à terra natal, Ítaca, olha, ele vai sair daqui, ó. Vai percorrer aqui o mar Egeu, vai vir aqui no mar Mediterrâneo, vai dar a volta aqui na península dos Balcãs, até chegar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que fica Ítaca. Imaginou que história fantástica nesse período? Com aquela tecnologia? Enfim. Mas... passou batido esse slide aí. Eu já tive a preocupação de colocar. Pô, Juliano, que fantástico você, hein, meu camarada? Pô, vamos ter que aplaudir isso daí, né? E aí, tá aqui, ó, Ítaca, tá vendo? Troia, enfim. Aqui a ideia é mostrar sobre essa história. Ela é mágica mesmo, é incrível. No sentido de dizer assim, pô, é impossível. Hesíodo, as suas principais obras, são Teogonia, os Trabalhos dos Dias. Teogonia, o próprio nome está dizendo, né? São classificados essencialmente em Teogonia, e os Trabalhos dos Dias são classificados em Cosmogonia.
Teogonia não tem jeito, o nome já está falando para você, ó, relata a origem dos deuses, semideuses, heróis, enfim. E os trabalhos e os dias, chega até a ser uma obra, apesar da sua característica mítica, ela fala de tempos históricos, dizendo que o homem passou por 5 idades, daí, ó, ouro, prata, bronze, semideuses e ferro, que é a nossa era, a época dos homens, o período humano. Enfim, tá aqui os filmes que eu vou indicar para vocês. Odisseia, de 1997. É claro que você não pode pensar os efeitos de um filme de 1997 com os efeitos de um filme agora do ano de 2020. A ideia que eu quero que você perceba, se você for assistir o filme, é que tudo que acontece lá é por intervenção dos deuses. Então, se o mar está agitado, são os deuses. Vou contar parte da história, né? Enfim, né? Se seus amigos são transformados em animais, são deuses. Se alguém é pego porque está caminhando pela praia e de repente surge uma serpente e engole, são os deuses. E aí eu coloquei um filme recente que é um romance inspirado em fatos reais. Ali existe uma ficção, porque não se sabe realmente o que aconteceu e o que não aconteceu, que é essa obra No Coração do Mar, que virou filme. E ali é incrível, né? Que fala sobre o Moby Dick. Inclusive tem uma música, né, do Moby Dick. Essa música é da banda Led Zeppelin. Foi uma linha, né? Aí vai encontrando com o Moby Dick, já imaginou? A chegada é tranquila, muito tranquila. Aquele momento de distração da aula. É isso aí. Enfim, fica aí as dicas. Se você vai cobrar filme, não, isso é só dica, tá? No Coração do Mar tem na Netflix, Troia, eu não sei, Odisseia também não. Não olhei não. Vamos lá. Período homérico, ouvindo a voz dos poetas. Escutemos por um instante a voz dos poetas, porque ela costuma exprimir o que chamamos de sentimento do mundo. Porque que as coisas acontecem, né? Por que a minha vida é assim, né? Por que a sua é assim? Por que aconteceu isso e aquilo? Pergunte aos poetas. O sentimento da velhice e da juventude perene no mundo, ou seja, algo que não acaba, a juventude e tal. A grandeza da pequenez dos humanos ou dos mortais. Por isso que eu falo, seres humanos, e aí, bom ou não? Seres mortais. Então tá aí um trecho do poeta grego Arquíloco sobre velhice e juventude. Presta atenção nos versos, linhas, presta atenção na rima. E não te esqueças, meu coração, que as coisas humanas apenas mudanças incertas são. E do poeta grego aí, Teógenes. Choremos a juventude e a velhice também, pois a primeira foge e a segunda sempre vem. Tá vendo? Então, tá explicado como que funciona. Mas nem sempre tem rima não, viu? Então vamos lá. Juliana, se o papel tá limitado, porque não tem essa abundância, né? Não tem a prensa de Gutenberg, não tem rede social, como é que isso é transmitido pra galera? Aqui a gente tem uma maquete da reconstrução da cidade de Atenas, e lá nós temos a Ágora, que é chamada de praça pública. Eu chamo a sua atenção aqui para você entender que praça pública não é um lugar como nós entendemos hoje, tá? Um lugar de diversão, um lugar de encontro, um lugar da galera escutar música, andar de skate, sentar, conversar, jogar dama. Não. A Ágora, nesse período, ela é um espaço onde as pessoas se encontram para alguma coisa. No período homérico, eles se encontram para ver os chamados poetas. Também temos os poetas episódios ou os poetas aedos. Ou edos, porque esse aí aqui tem som de E no latim, tá? Então o poeta é aquele que... Aqui a gente tem uma confusão danada, tá? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível e utilizar uma percepção, uma interpretação possível. Poeta é aquele que escreve, mas ele também pode divulgar isso, e deve divulgar.
E o poeta Rapsódio, o poeta Edes, é aquele que se dedica à compreensão desses poemas e decorar esses poemas para fazer a divulgação. Então, o poeta, além de escrever, ele divulga. O poeta Rapsódio, o poeta Edes, ele estuda, ele aprende esses versos e passa a divulgar. Então, em um primeiro momento, grava isso, a Ágora, ela tem o papel de, em um primeiro momento, a Ágora serve para divulgar os mitos. Beleza. Porque depois vai mudar. Tá? Então vamos lá. A narrativa mítica, para finalizar, permeia 3 conceitos principais, fundamentais. Eu não estou falando de características dos mitos, eu estou falando de conceito dos mitos. Quais são os principais conceitos? Qual que é o tripé da mitologia? Meu, tá aqui, ó, não tem erro. Ó, a origem dos deuses, as suas alianças e rivalidades e os castigos e recompensas. É assim que funciona. Esses são os 3 eixos, os 3 conceitos principais na hora que a gente fala de mitologia. Enfim, terminamos aqui. Nossa, tá encerrando. Mas você tá cansado, imagina eu. Ah, meu Deus do céu. Por que? Pergunto aos deuses por quê. Vou ter que ir na Ágora escutar o poeta para saber porque eu tô sentindo. Então tá. Brincadeiras à parte, é isso mesmo, tá? A ideia é esse envolvimento com o sobrenatural. O que eu tô sentindo não pode ser natural. Deve ter alguma explicação, né? Por que eu me apaixonei? Por que... Enfim. Então tá aí. Assim podemos concluir que esse eu preciso ler. O mito se opõe à razão. Ou seja, o sagrado se opõe ao profano. Como a fantasia, a alegoria, a razão. Como a palavra que narra, a palavra que demonstra. Mito e ciência. Logos e mito, razão e mito, homens e deuses, são as 2 metades da linguagem, 2 funções igualmente fundamentais da vida do espírito. E faz total sentido isso, né? Porque tem coisas, considerando que a pessoa não é ateia, ela explicou o mundo ora racionalmente, ora com base na sua crença, não importa qual seja. O logos, a razão, sendo uma argumentação, pretende convencer, comprovar, demonstrar. O logos é verdadeiro no caso de ser justo e conforme a lógica. É falso quando dissimula alguma bula secreta, ou seja, não segue as regras de demonstração exigidas pela ciência e pela filosofia. O mito tem por finalidade apenas a si mesmo, acredita-se nele ou não, conforme a própria vontade, mediante um ato de fé. Caso pareça belo ou verossímil, ou simplesmente porque se quer acreditar. Aqui dá para ver uma diferença fundamental. Tem coisas que são feitas para debate e tem coisas que são feitas para se acreditar apenas. Então aqui nós temos o conflito entre a fé e a razão, entre a lógica e o impossível. Mas, de alguma forma, aí já partindo para uma interpretação do professor Juliano, de alguma forma, e tendo eu como referência, precisamos dela, das duas. A razão, mesmo ela no século das luzes prometendo trazer todas as soluções próprias da modernidade, ela não conseguiu. Ficou lacunas, e essas lacunas elas são preenchidas por saberes populares, por tradições, por cultura, por crença. É assim que funciona. Essas são as nossas referências bibliográficas. Meu Deus, eu nem acredito, Juliano, que a gente está terminando. Isso. Invocando então os deuses aí, ó. Nórdico, Júpiter, Zeus, né? E você foi escutando a natureza, dá para perceber que a gente, porque vive dentro de um conforto, mas se ficarmos isolados ou mesmo perdidos, nós vamos começar a perceber que a natureza, ela nos causa algum medo, um pavor, uma mistura também de admiração.
isso aí, galera. E não se esqueçam, na mitologia grega, a ideia de bem e mal depende do estado de ânimo do deus. Por exemplo, se você for descer ao Tártaro, imagina como é que não vai ser no Tártaro. Lá no filme Odisseia, o Hércules ele vai no mundo dos mortos. Você já se imaginou você descendo no mundo dos mortos para chegar a um lugar? Você já está com devaneios, né? Isso é super importante. E aí você chega no mundo dos mortos. Beleza? Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham tido uma compreensão maior ou razoável sobre as questões da mitologia. Período homérico. Nossa, Juliano, eu me identifiquei com tanta coisa do politeísmo na minha crença monoteísta. Legal, né? Então é isso aí, a gente encerra. Obrigado aí a todo mundo. Obrigado pela paciência. Filosofia, a sua vida cheia de filosofia.